E eis então a parte 9 do livro Jesus, Nosso Amor Eucarístico, do Padre Stefano. O pão dos fortes e o viático para o céu, das páginas 68 a 81. Na vida de São Vicente de Paulo se lê que um dia, tendo ele reunido os seus sacerdotes, perguntou-lhes: já celebrastes a missa? Sim, responderam-lhe todos. Então continuou o santo: de que se trata? É preciso deixar a pátria, a família, os amigos e ir exilados para uma terra inóspita, para falar de Deus aos selvagens e depois morrer com toda a certeza longe dos seus. Todos aqueles sacerdotes cheios de Jesus Cristo ofereceram-se logo e de modo generoso para aquela perigosa missão de salvar as almas. Seria supérfluo dizer que Jesus Eucarístico é para todos o verdadeiro pão dos fortes, o alimento dos heróis, o sustento dos mártires, o conforto dos agonizantes. Para incitar os fiéis à santa comunhão, contra os erros dos protestantes, São Roberto Bellarmino pregava assim: o pão de trigo que alimenta os nossos corpos não é feito com tanto trabalho só para ficar sendo olhado, mas é feito para ser comido. Assim é também o pão da vida, o pão dos anjos. Ele não nos é apresentado somente para que o fiquemos adorando e prestando-lhe as nossas homenagens, mas nos foi dado como alimento. Vamos, pois, a este alimento para alimentar com ele as nossas almas e fortificá-las. Eu vos restaurarei. Na Eucaristia, Jesus repete os seus amorosos chamados, feitos a nós, que estamos cansados pelos trabalhos e sofrimentos neste vale de lágrimas. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos restaurarei. Está em Mateus 21, 28. É verdade que a vida do homem é uma luta sobre esta terra. Jó 7, 1. É verdade que os seguidores de Jesus Cristo serão perseguidos como foi o seu Senhor. Mateus 5,10 e mais citações. É verdade que aqueles que são de Cristo crucificaram sua carne com seus vícios e concupiscências. Também está na palavra. Mas também é verdade que com Jesus eu posso tudo. Também está na Santa Palavra, porque Jesus é tudo. João 1,3. E na Santa Comunhão chega a fazer-se todo meu. E então, que tenho a temer? Posso dizer com a venerável Luísa Margarida Claret de La Touche: aquele que mantém o mundo em seus polos está em mim. O sangue de um Deus circula em minhas veias. Não temas, minha alma, o Senhor do mundo te tomou em seus braços e quer que repouses nele. Por isso é que São Vicente de Paulo podia perguntar aos seus missionários: quando recebeste Jesus em vossos corações, poderá ainda haver algum sacrifício impossível para vós? E São Vicente Ferrer, nos 2 anos que teve que passar no cárcere, quando perseguido, superabundou de alegria entre os seus sofrimentos. 2 Coríntios 7, 4. Porque conseguiu a licença de poder celebrar cada dia a Santa Missa entre os grilhões, as correntes e a obscuridade da prisão. Essa mesma força e alegria invadiram a alma de Santa Joana d'Arc, quando lhe foi permitido receber Jesus Eucarístico antes de subir na fogueira. Quando Jesus entrou,
no escuro cárcere, a santa se pôs de joelhos entre as correntes, recebeu a Jesus e se pôs em profunda oração. E mal tinha chamada para caminhar para a morte, levantou-se e foi andando, sem parar sua oração, e subiu à fogueira, morrendo entre as chamas, sempre unida a Jesus, que estava em sua alma e em seu corpo já imolado. O sustento dos mártires. Toda a história dos mártires, desde Santo Estevão, o protomarte, até o angélico mártir São Tarcísio, e até os mártires mais recentes, testemunha a força sobre-humana que nos é dada pela Eucaristia na luta contra o demônio e contra todas as forças demoníacas que procuram nesta terra a ruína das almas. Está na palavra também, para referir apenas um só exemplo bem recente, há alguns anos, na China comunista, algumas irmãs foram detidas e colocadas junto com os outros prisioneiros, com a proibição de rezar. Os guardas vigiavam os gestos delas, as expressões de seus rostos e o movimento dos lábios, para punir durante qualquer infração. As pobrezinhas desejavam sobretudo uma coisa, a Eucaristia. E foi aí que uma velha cristã se ofereceu ao bispo para levar secretamente às irmãs as hóstias consagradas, envolvidas em um lenço, usando assim de um estratagema que deu certo. Apresentou-se ela às prisioneiras diante dos guardas, como se estivesse desatinada pela cólera, vomitando uma avalanche de injúrias contra as irmãs. Mas no momento próprio, passou logo o pequeno embrulho para uma das irmãs e saiu logo da prisão, dizendo aos guardas que haveria de voltar outras vezes para insultar as irmãs. Enfim, recordemos o conforto celeste que a Santa Comunhão traz aos enfermos e não só às almas deles, mas também a seus corpos, que às vezes recuperam prodigiosamente a saúde. A Santa Liduína, a Santa Teresa e a Beata Alexandrina da Costa, por exemplo, muitas vezes desapareciam como por encanto, os mais terríveis sofrimentos físicos durante todo o tempo em que as sagradas espécies permaneciam em seus corpos. Diga-se o mesmo de São Lourenço de Brindisi e de São Pedro Claver. Quando celebravam a Santa Missa, pois, então cessavam todas as dores das graves doenças que os atormentavam. Primeiro a alma, depois o corpo. Mais consoladora, porém, do que todas as outras, é a última Santa Comunhão, chamada viático, isto é, o alimento para a viagem desta para outra vida, como os santos fazem questão de recebê-lo a tempo e com as melhores disposições. Quando São Domingos Sávio foi mandado para casa por estar gravemente doente, o médico de sua aldeia deu-lhe boas esperanças de cura, mas o santo jovenzinho chamou seu pai e lhe disse: Papai, será bom fazer uma consulta com o médico celeste. Desejo confessar-me e receber a comunhão. Quando a saúde de Santo Antônio Maria Clarete começou a causar apreensão, foram chamados 2 médicos para examiná-lo. Avisado disso, o santo percebeu a gravidade do mal e disse aos seus: Compreendo, mas primeiro pensemos na alma, depois no corpo, e quis receber logo os sacramentos. Depois disso, mandou que entrassem os 2 médicos e lhes disse:
Agora façam os senhores o que quiserem. Primeiro a alma, depois o corpo. Será possível que não compreendamos isso? É isso mesmo. Muitas vezes parecemos ser tão sem compreensão que nos enchemos de preocupação e chamamos logo o médico para o doente e deixamos para chamar o sacerdote no último momento, quando talvez o enfermo não é mais capaz de receber os sacramentos com plena consciência, ou talvez nem possa mais recebê-los. Que estúpidos e nécios que nós somos! Como é que não entendemos que, se não chamarmos a tempo o sacerdote, podemos pôr em risco a salvação eterna do moribundo e privá-lo do maior dos confortos que ele pode receber naqueles momentos derradeiros? São José Cafasso foi um sacerdote especialista em assistir aos moribundos, especialmente os condenados à morte. E era tão benquisto por isso que os doentes costumavam dizer: eu morreria contente até mesmo agora, contanto que fosse assistido por Dom Cafasso. Mas ele não tinha dúvidas em dizer aos doentes, com todo tato e delicadeza, a verdade sobre a condição deles e o perigo de morte iminente em que se achavam. Pelo contrário, a todos os doentes ele recomendava logo que se abandonassem à vontade de Deus, até mesmo ao sacrifício da vida, e dizia: desse modo, se a doença for mortal, o sacrifício já terá sido oferecido. E se ele ficar são, ficará com merecimento pelo que fez. Além disso, não se poupava, não medindo esforços quando se tratava de levar o viático aos moribundos. Nunca, nem mesmo depois de já estar em idade bem avançada. E se alguém, aos pés de alguma longa escadaria, lhe dizia que evitasse ter que subir por tantos degraus e mandasse que um sacerdote mais jovem fosse levar o viático, o santo, olhando para o alto da escadaria, dizia: eu quero subir ainda mais alto. O viático, que graça! A Eucaristia é o supremo penhor de vida do cristão exilado sobre essa terra. Nosso corpo, escreve São Gregório de Nissa, unido ao corpo de Cristo, adquire um princípio de imortalidade porque se une ao imortal. Quando nos falta a vida efêmera do corpo, eis aí aquele que é a vida eterna. Ele se dá a nós na comunhão para ser a vida verdadeira e perene de nossa alma imortal e para ser a ressurreição do nosso corpo mortal. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. João 6,55. Quem come deste pão viverá para sempre, porque eu sou a ressurreição e a vida. Também está em João. De São João Crisóstomo são essas palavras luminosas. Por respeito à divina Eucaristia, os anjos fazem guarda e honra ao redor dos corpos dos escolhidos que repousam no seio da terra. O santo viático, que graça! Quando Santa Teresa de Ávila, já em perigo de morte, viu que ia se aproximando o sacerdote com viático, para surpresa de todos, pôs-se de rosto ardente e muito formoso, prosternando-se diante da Santa Hóstia e exclamava extática: Senhor, já era tempo de nos vermos. São Geraldo Magela pediu e recebeu o santo viático com uma piedade verdadeiramente angelical. E quando a campainha anunciou a chegada da pequena procissão, São Geraldo se comoveu e se transfigurou, exclamando:
Eis que está vindo ao meu encontro o meu Senhor. Quanta dignação e delicadeza ele tem para comigo. O santo cura d'Aras, já moribundo, quando ouviu o som da campainha que anunciava a chegada do santo viático, comoveu-se até as lágrimas e disse: como conter as lágrimas quando Jesus vem a nós pela última vez com tanto amor? Sim, Jesus Eucarístico é o amor que se tornou o meu alimento, a minha força, a minha vida, o meu coração. Cada vez que o recebo em vida, como na morte, ele se torna meu para fazer-me seu. Ele é todo meu e eu sou todo dele. Um no outro, um do outro. João 6,58. Esta é a plenitude do amor para a alma e para o corpo, nesta terra e nos céus. Cada dia com ele. Jesus está no sacrário para mim. Ele é o pão da minha vida sobrenatural. Ele é o alimento da minha alma. A minha carne é verdadeiramente uma comida e o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. João 6,56. Se eu quiser nutrir-me espiritualmente e estar cheio de vida, preciso recebê-lo. Se não comerdes a minha carne e não beberdes o meu sangue, não tereis a vida em vós. João 6,54. Santo Agostinho nos faz saber que os seus fiéis da Igreja da África chamavam a Eucaristia com a palavra vida. Por isso, quando iam à mesa eucarística, costumavam dizer: vamos à vida. E era essa uma expressão admirável. Pão para a alma e para o corpo. Para sustentar o meu organismo sobrenatural, a Eucaristia é justamente o pão da vida. João 6,35. O pão descido do céu. João 6,59. Que dá e renova, conserva e aumenta as energias espirituais da alma. São Pedro Julião, em Marde, chega a dizer: a comunhão é tão necessária a nós para sustentar a nossa vida cristã, como é necessária aos anjos a visão de Deus para manter gloriosa a vida deles. Todos os dias preciso alimentar a minha alma, assim como cada dia preciso alimentar o meu corpo para dar-lhe vigor. Ensina Santo Agostinho. A Eucaristia é o pão de cada dia que se torna como remédio para a nossa fraqueza de cada dia. São Carlos Borromeu faz eco às palavras dele. É preciso tomar este pão, assim como se torna o pão para o corpo. São Pedro Julião em Marde acrescenta: Jesus não preparou somente uma hóstia, mas uma para cada dia da nossa vida. As nossas hóstias estão preparadas, não percamos nenhuma delas. Jesus é a hóstia de amor, tão suave e salutar, que fazia Santa Gema Galgani exclamar: sinto uma grande necessidade de ser revigorada por aquele alimento tão doce que Jesus me dá. Este gesto de amor que Jesus me faz cada manhã me enternece e atrai para ele todos os afetos do meu coração. Para os santos, a comunhão diária é uma imperiosa exigência de vida e de amor que corresponde ao desejo divino de Jesus de dar-se para ser a vida e o amor de cada alma. Não nos esqueçamos de que a Quinta-feira Santa foi o dia por Jesus tão desejado. Lucas 22,15. Por isso, o Santo Cura d'Aras dizia com paixão: cada hóstia consagrada é feita para se consumir de amor em um coração humano. E Santa Teresinha escrevia à sua alma:
Não é para ficar não é para ficar numa âmbula de ouro que Jesus desce cada dia do céu, mas para encontrar um outro céu, o da nossa alma, onde ele encontra as suas delícias, e quando uma alma se fecha e não quer receber a Jesus em seu coração, Jesus chora. Por isso, continua Santa Teresinha, quando o demônio não pode entrar com o pecado no santuário de uma alma, quer pelo menos que ela fique vazia, sem dono e afastada da comunhão. É evidente, de fato, que se trata de uma insídia diabólica, porque só o demônio pode ter interesse em nos conservar afastados de Jesus. Estejamos, pois, atentos. Procuremos não nos deixar levar pelos enganos do demônio. Fazei de tal modo que não percais a comunhão, recomenda Santa Margarida Maria Lacoque. Nós não saberíamos dar maior alegria ao nosso inimigo, o demônio, do que afastando-nos de Jesus, o qual lhe tira o poder que ele tem sobre nós. O orvalho do céu. A comunhão diária é uma fonte diária de amor, de força, de luz, de alegria, de coragem, de toda virtude e de todo bem. Quem tem sede, venha a mim e beba. João 7,37. Disse Jesus. Só ele é a fonte de água que jorra para a vida eterna. João 4,14. Como é possível que haja quem não queira ou ache dificuldade para aproximar-se cada dia desta divina mesa do Senhor? 1 Coríntios 10:21. São Tomás Moros, grão-chanceler da Inglaterra, que morreu mártir por ter se oposto ao cisma, ouvia cada manhã a Santa Missa e recebia a Santa Comunhão. Alguns amigos procuravam fazê-lo notar que aquela assiduidade não era conveniente para um leigo ocupado em tantos negócios do Estado. Vós me apresentais, respondeu o santo, todas aquelas razões que, ao contrário, me convencem ainda mais a receber a Santa Comunhão cada dia. Pois a minha dissipação é grande e é com Jesus que eu aprendo a recolher-me. As ocasiões de ofender a Deus são frequentes e eu busco cada dia nele a força para evitá-las. Tenho necessidade de luzes e de prudência para realizar negócios muito difíceis e cada dia posso consultar a Jesus na Santa Comunhão. Ele é o meu grande mestre. Ao célebre biólogo Banting perguntaram uma vez por que ele se apegava tanto à comunhão diária. Vocês já pensaram, respondeu Banting, que aconteceria se não caísse cada noite o orvalho do céu? Nenhuma planta poderia crescer, as ervas e as flores não suportariam o efeito da transpiração que o calor do dia, de um modo ou de outro, nelas provoca. A recuperação das forças, a baixa da temperatura, o equilíbrio dos humores enfáticos e a própria vida das plantas dependem do orvalho. E depois de fazer uma pausa, continuou. Minha alma também é como uma plantinha, uma coisa delicada sobre a qual o vento e o calor se arremetem cada dia. Então é necessário que cada manhã eu vá fazer o meu reabastecimento de orvalho espiritual, aproximando-me da Santa Comunhão. Aqueles que têm poucas ocupações, dizia com justeza São Francisco de Sales, devem comungar frequentemente porque têm comodidade para isso. E aqueles que têm muitas ocupações também, porque disso têm necessidade. São José Cotolengo recomendava aos médicos da Casa da Divina Providência que ouvissem a missa e ficassem à comunhão antes de começarem difíceis operações cirúrgicas, porque, dizia ele, a medicina é uma grande ciência, mas o grande médico é Deus.
E São José Mascati, célebre médico de Nápoles, tinha este regulamento de vida. Esforçava-se de modo incrível, à custa até de enormes sacrifícios, especialmente por causa das frequentes viagens que tinha que fazer, para não perder a comunhão diária. Mas se algum dia lhe era de todo impossível comungar, naquele dia ficava sem coragem de fazer suas visitas aos doentes, porque, como dizia ele, sem Jesus não tenho luzes suficientes para tratar dos pobres doentes. E quantas vezes ele recitava ao doente, como começo da cura, a confissão e a comunhão, à custa de grandes sacrifícios. Oh, a paixão dos santos pela comunhão diária! Quem poderia descrevê-la? São José de Cupertino, que não deixou de unir-se a cada dia ao seu amado, chegou a dizer certa vez aos seus co-irmãos: ficai sabendo que no dia em que eu não puder receber o cordeirinho, assim ele chamava piedosamente ao Cordeiro Divino, vou passar dessa para outra vida. E, de fato, foi somente um dia no qual a violência da doença o impediu de receber a Jesus Eucarístico, o dia de sua morte. Quando o pai de Santa Gema Galgani, preocupado com a saúde da filha, a censurou porque ela saía muito cedo para ir à missa, recebeu essa resposta de sua santa filha: mas, papai, o que me faz mal é ficar longe de Jesus sacramentado. Quando Santa Catarina de Gênova soube do interdito que pesava sobre sua cidade, com a proibição de celebrar-se aí a missa e de dar-se a comunhão, cada manhã ia a pé para fora de Gênova até chegar a um longínquo santuário para poder comungar. Alguém lhe disse que aquilo era um exagero, mas a santa lhe respondeu: se eu tivesse que andar muitas milhas sobre carvões acesos para conseguir receber a Jesus, eu acharia aquele caminho tão fácil como se estivesse andando sobre um tapete de rosas. Aprendamos a lição, nós que talvez tenhamos uma igreja até a poucos passos de nossa casa, podendo ir a ela com toda a comodidade para receber a Jesus em nosso coração. E mesmo que isso nos custasse algum sacrifício, não valeria a pena fazê-lo? Mas, a mais ainda, pensemos como os santos teriam desejado comungar não uma só vez só, não uma vez só, mas muitas vezes cada dia. Há uma filha espiritual que se gabava como de um ato de heroísmo por comungar todos os dias. São Pio de Pietrelcina lhe disse uma vez: minha filha, se fosse possível, eu faria 10 comunhões cada dia, de todo o coração. E daquela vez que um dos seus filhos espirituais se acusou em confissão de ter feito, por puro esquecimento, 2 comunhões na mesma manhã, São Pio, iluminado, lhe disse: oh, que feliz esquecimento! Âmbula cheia, sacos vazios. Vamos, não nos façamos de arrogantes para fazer uma coisa tão santa como é a comunhão diária, com a qual podemos alcançar todos os bens para a alma e para o corpo. Para a alma, São Cirilo de Jerusalém, padre e doutor da igreja, escreve: se o veneno do orgulho te está inchando, recorre à Eucaristia e o pão, sob cujas aparências se aniquilou o teu próprio Deus, te ensinará a humildade. Se em ti arde a febre da avareza, alimenta-se deste pão e aprenderás a ser generoso. Se o vento gelado da avareza é o que te entristece, recorre ao pão dos anjos e em teu coração despontará a viçosa caridade.
Se te sentes impelido pela intemperança, alimenta-te com a carne e o sangue de Cristo, que nessa vida terrena praticou tanta sobriedade, e te tornarás temperante e sóbrio. Se és preguiçoso e indolente nas coisas espirituais, procura adquirir força com este alimento celeste e te tornarás fervoroso. Se, enfim, sentes o ardor da febre da impureza, aproxima-te do banquete dos anjos e a carne imaculada de Cristo te tornará puro e casto. Quando se quer saber quando teria feito São Carlos Borromeu para conservar-se puro e delicado entre os jovens dissipados e frívolos do seu tempo, descobriu-se o seu segredo, a comunhão frequente. E foi mesmo São Carlos que recomendou a comunhão frequente ao jovem Luiz Gonzaga, que se tornou o santo todo angélico e puro. Verdadeiramente, a Eucaristia se revela como o trigo dos eleitos e o vinho que faz germinar as virgens. Está na Santa Palavra. E São Felipe Neri, conhecedor profundo dos jovens, dizia: a devoção ao Santíssimo Sacramento e a devoção à Santíssima Virgem são, não o melhor, mas o único meio para se conservar a pureza. Somente a comunhão é capaz de conservar puro um coração aos 20 anos. Não pode haver castidade sem a Eucaristia, e é bem verdade. Para o corpo, quantas vezes em Lourdes já se tem repetido por meio da Eucaristia aquilo que o Evangelho diz de Jesus. Saía dele uma virtude que curava a todos. Lucas 8,46. Quantos corpos já não foram curados pelo doce Senhor, que está envolvido em cândidos véus? Quantos pobres e sofredores não receberam, com o pão eucarístico, também o pão da saúde, do sustento, o pão da providência? São José Cotolengo, um dia, percebeu que muitos dos abrigados na Casa da Providência não tinham ido receber a Santa Comunhão. A âmbula tinha ficado cheia. Justamente naquele dia estava faltando pão. Então, o santo pôs a âmbula sobre o altar, virou-se para eles e disse estas palavras, bem significativas: âmbula cheia, sacos vazios. E é verdade, Jesus é a plenitude da vida e de amor por minha alma. Sem ele, fico vazio e árido. Com ele, ao contrário, possuo cada dia as reservas infinitas de todo bem, pureza e alegria. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Amém. Tenhamos todos a paz de Jesus e o amor da Puríssima Virgem Maria. Venha aí depois, procure a parte 10.